participe da conferência para poder fazer propostas de políticas públicas de combate ao racismo no âmbito do município de Belém. Vamos todos lá, participando da conferência, a gente contribui para construir uma Belém melhor, uma Belém mais inclusiva, uma Belém sem racismo. É importantíssimo que a gente participe da conferência para poder fazer propostas de políticas públicas de combate ao racismo no âmbito do município de Belém. Vamos todos lá, participando da conferência, a gente contribui para construir uma Belém melhor, uma Belém mais inclusiva, uma Belém sem racismo. Olá, sou a jornalista Rosa Sarquis. Hoje eu ia receber a Josemara Cardoso, mas ela está vindo ao Brasil e foi chamada para organizar alguns documentos e ela só vai voltar à tarde. Então, eu não podia também deixar vocês sem uma informação e nós vamos conversar mesmo sobre a Zélia Amador de Deus, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, se eu tiver condição de responder, porque estudei um pouco sobre a Zélia, mas, como vocês sabem, é meio complicado a gente falar de um assunto assim, tão de repente. Mas vamos lá. Eu quero, primeiramente, contar um pouco da Zélia. A Zélia Amador de Deus não tem influência documentada na arte baiana. Ela é paraense, nascida em 1951, mesmo ano que eu nasci, na ilha de Marajó, Pará. E toda a sua trajetória artística, acadêmica, é de militância, está centrada na Amazônia e no Pará, especialmente em Belém. Não há registros de atuação, parcerias ou impacto direto sobre a produção artística da Bahia. O que ela influenciou, de fato, na arte Zélia, é atriz, diretora de teatro e professora de História da Arte, Teoria do Teatro e Estética na Universidade Federal do Pará. Sua contribuição principal está no texto experimental e engajado da região norte. Foi uma das fundadoras do grupo Cena Aberta, anos 1970, 1980, que produziu espetáculos de resistência durante a ditadura militar, como Teastai Teatron e Face a Face da Face Negra Face. Eu vou colocar agora aqui um vídeo para vocês poderem ver e conhecer mais a Zélia. Vamos lá. A militar contra o racismo. Racismo que impede, muitas vezes, a vida das pessoas negras, particularmente da juventude negra. Eu estou falando aqui por causa da minha experiência com o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, o CEDEMPA. O CEDEMPA, nesse ano, dia 10 de agosto, completou 44 anos. Tá? Para a gente é importante a gente marcar essa militância, marcar a defesa da vida das pessoas negras, lutar para que o Estado brasileiro tenha políticas públicas de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. É isso que o CEDEMPA tem feito ao longo do tempo. A gente não tem que se conformar, tá, com o que nos é dado. É uma luta constante. Se a gente tivesse se conformado com que a sociedade brasileira, por exemplo, o espaço que a sociedade brasileira oferece à população negra, a gente estava no mesmo lugar. É uma luta constante. É uma luta,
luta que nos leva a pensar que tudo pode ser diferente e que a gente pode construir esse diferente, um diferente onde não caiba nenhum tipo de discriminação. A arte é um processo que ajuda os humanos a crescer, ajuda a questionar o mundo, a não se conformar com a realidade que está posta. Então ela tem uma função de transformar, uma função transformadora. Então quando você utiliza a arte como instrumento de luta, é importantíssimo, porque ela lhe ajuda a pensar nas transformações. Eu trabalho com teatro, trabalhei muito tempo com teatro. E para mim o teatro foi assim uma inspiração de vida, e ainda é. Para mim o teatro, com teatro, foi a minha grande escola. É a minha grande escola, é a escola que me leva a observar, a ver e a pensar novas possibilidades de um mundo. Então, olha, eu estou aqui com a minha amiga de sempre, que está sempre aqui nos prestigiando, que é a Aida. Viu, Aida? Bom dia para você. E a gente está tratando desse assunto, como eu coloquei anteriormente, a Josemara teve um problema, quer dizer, de documentação, que ela está vindo ao Brasil, e eu não podia deixar a nossa audiência aqui sem um pouco de informação a respeito da Zélia. E continuando, eu quero continuar falando aqui, ela desenvolveu o conceito de corpo performático do negro da diáspora, que influenciou artistas, pesquisadores e o movimento negro paraense e pensar a presença negra no palco e na performance do ato político. Atuou como diretora do Centro de Letras e Artes, coordenadora do Núcleo de Arte da Universidade Federal do Pará, formando gerações de artistas e professores na Amazônia. Continua sendo referência para artistas negros, as paraenses, muralistas, performers, teatro e cineastas, que a homenageiam em obras e usam o seu legado como base de identidade afro-amazônica. Seu trabalho dialoga com a cultura negra brasileira de forma ampla, a diáspora anance, resistência, mas o foco geográfico e prático é o Pará e a Amazônia, e não a Bahia. Se pergunta era sobre a influência dela na arte negra brasileira ou no teatro da Amazônia. Então, a gente está aqui com uma experiência incrível dessa. Ela é escritora também, ela tem livros, já colocou livros para que a gente possa beber nessa fonte. Então, eu quero agradecer a vocês por estar aqui. Como eu disse anteriormente, Josemara teve uma questão pessoal, porque ela vem ao Brasil, ela vai participar de algumas conferências, enfim. Ela vai contar aqui para a gente quando ela chegar no Brasil, e aí a gente vai poder saber, e aqui, eu vou até pedir para ela dar uma palhinha para a gente sobre a Zélia, porque ela se preparou bastante, mas foi uma coisa assim, que ela foi agendada de última hora, então ela não teve muito como fazer. Então, é isso. Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade da gente conversar sobre essa grande personalidade que é a Zélia Amador de Deus. Olha que nome incrível. Olha, gostei demais conhecer essa pessoa, né? Através da informação, porque a gente, aqui no painel, a gente faz muita pesquisa, a gente vai atrás da informação e conhecer um pouco,
para a gente poder falar aqui para vocês. Eu quero pedir, se for possível, vocês curtirem e, se gostar, indique a seus amigos. Estou aqui sempre, aceito sugestões de coisas que vocês gostariam e, com certeza, quando eu colocar aqui no ar, vai ser com muita pesquisa, indo atrás da informação, seja vídeos, imagens, enfim. Fico bem feliz de estar aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu estou no Painel Brasil há 25 anos. Naquela época, vou até contar um pouco aqui da minha história, naquela época, a gente nem tinha transmissão ao vivo. O que nós fazíamos? A gente colocava os vídeos, gravava os vídeos, e os meus programas sempre tinham em torno de 15 até 20 minutos. E eu sempre aqui trouxe no Painel Brasil ouvir as fontes. E nesses 25 anos, tivemos uma série de coisas, tivemos agora de 2017 até 2021, nós estivemos na Europa, 1 ano e meio na cidade do Porto, em Portugal, e depois quase 3 anos na França. Primeiramente, a gente morou no interior da França, perto de Saumur, assim, a côte de Saumur, e lá a gente depois foi para Paris. Ficamos nesse local, que era tipo uma fazenda, no interior da França, ficamos 4 meses. Depois fomos para Paris, a presidenta Dilma ia fazer uma série de conferências, e nós tínhamos muito interesse em fazer esse trabalho, transmitir ao vivo. E vocês até vão poder assistir uns pedaços dessas conferências que a presidenta Dilma fez. E lá a gente começou a fazer o Bom Dia França-Brasil, acontecia normalmente às 9h da manhã, de Brasília, e a gente teve uma série de intervenções bem interessantes. E o nosso trabalho também, a partir desse momento, a gente tem pessoas que falam de fora do Brasil. No caso da Josemara, é da Alemanha, aí tem nos Estados Unidos o James Green, que hoje ainda, às 15h, a gente vai estar com ele. Normalmente é na sexta, mas ele não vai poder amanhã apresentar com a gente. Então, vai ser hoje às 15h. E eu espero vocês. Então, se gostar, curta, e dê essa oportunidade para o Painel Brasil chegar ao maior número de pessoas que gostarem dos nossos assuntos e que queira saber um pouco mais do nosso Brasil e também de outras questões. Outra coisa é que o professor Lejane Mirand, que normalmente faz o programa com a gente na segunda-feira, às 17h, mas, infelizmente, mas já com recuperação, ele está acamado, está na UTI, e a gente está aqui fazendo uma corrente de amor e cura para o nosso querido professor Lejane. O professor Lejane está conosco há mais de 7 anos, e realmente é uma falta enorme que nós estamos sentindo dele na nossa tela, nessa condição que a internet dá de estar no mundo inteiro. Então, é isso, a gente deseja ao professor Lejane e à família dele muita força, e que nós estamos aqui vibrando positivamente para que ele logo volte ao nosso convívio. Então, obrigada. Foi uma live meio improvisada, porque a gente não pôde contar com a Josemara, mas ela está sempre aqui com a gente. Ela já está com a gente há alguns anos. Quero agradecer, então. Até mais, às 15h, com James Green. Um sempre bom papo, tá bom? Tchau. É importantíssimo que a gente participe da conferência para poder fazer propostas de políticas públicas de combate ao racismo no âmbito do município de Belém.
Vamos todos lá. Participando da conferência, a gente contribui para construir uma Belém melhor, uma Belém mais inclusiva, uma Belém sem racismo.